Olá, eu sou Valquíria Vieira e eu quero contar pra você que as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sou Gustavo Cabral e eu já parei para refletir sobre o assunto. Aqui é Cássio e eu estou experimentando. Olá, papudos e papudas, está começando mais um Papo JM e hoje o tema é vocação e você já sabe aí qual é a sua vocação? Porque normalmente é um drama aí no meio da juventude, entender o chamado de Deus, por isso nós vamos bater um papo aqui sobre esse tema hoje, falando sobre vocação com você, jovem de Maria. Está começando o Papo JM. Papo JM. Com informação, música, formação para a juventude. Um conteúdo especial que os jovens de Maria têm para você. Papo JM. Papo JM. Fala, papudos e papudas! E hoje o tema, como a Val disse, é vocação. Nós estamos recebendo ele aqui, o Cássio, que já teve uma experiência no seminário, isso mesmo? Isso mesmo. Uma experiência de 3 anos, né? Que foi uma rica experiência, muitos frutos colhidos e um tempo onde eu pude também adquirir uma certa maturidade, né? Na vivência na igreja. Posso dizer que foi uma rica experiência. Mas antes de entrar nesse tema, temos os comentários que vocês aí que nos ouvem, que nos assistem. Vamos ver o que a gente chegou aqui. Tem o Edson Ora. Ele falou do nosso último papo que foi sobre quermesse, né? Quermesse foi bom, né, Cabral? Foi muito bom, né? Eu, inclusive, fui em uma depois que acabou o programa. Eu fui em algumas. Ele falou aqui, ó, o Edson Ora. Minha paróquia é dedicada a São João Batista. Todos os anos temos quadrilha e até o pároco participa. E o Everton Silva também comentou que a quermesse na paróquia dele lá começa no mês 6, junho, e termina lá no mês 7, julho. Nossa, assim então, que é bom, né? Tem que convidar a gente, né? É verdade, pô. Fala pra gente onde que é a sua paróquia aí, pô. E também tem a Salete Trevisan que mandou. Eu era a comilona, mas agora com a diabetes eu sou mais a dançarina da quadrilha. Isso, Salete, vamos praticar então bastante a quadrilha, né? Quadrilha também é muito divertido legal, na quermesse. Né, participar. Mas tem mais um comentário aqui que é do programa ainda mais pra trás, o um irmão pouquinho. Alan, né? Que esse foi sucesso, hein? Esse a gente vai falar de novo sobre isso, se Deus quiser. Que é sobre rezar o terço, e a Paloma Teixeira deixou seu comentário que esse ano ela ajudou na paróquia, na igreja, rezando o terço e cantando no mês de março. O mês acabou e que continua rezando sempre. Quando não dá, ela sente falta. Que bom, Paloma, que você aí participa ainda mais da reza do terço. Então já fica o convite para você que está vendo agora esse podcast. Qual é a sua vocação? Você já sabe, você tem dúvida, já deixa o comentário pra gente, já deixa o like também e compartilha com a galera. Vamos começar então. Vamos começar a falar sobre vocação? Vamos falar sobre vocação. Vamos deixar o Cássio falar primeiro. Por favor, Cássio. Eita, que responsa, hein? Você então já teve essa experiência no seminário, você já sabe qual é a sua vocação? Não sei qual é a minha vocação. Sabe, né? Graças a Deus eu costumo dizer que vocação, a princípio quando a gente fala de vocação é algo que assusta, né? Uhum. Porque parece algo muito abstrato, muito longe, né? E a gente no início não tem compreensão do que vem a ser. Muitas vezes aqueles jovens que estão fora da igreja têm essa ideia de vocação, que a vocação é algo específico a padres, a freiras. Isso que eu ia falar, né? Quando eu era criança eu pensava assim, falar vocação, então porque a pessoa quer ser padre. É a primeira visão do assunto, né? É a primeira imagem que vem à nossa mente, assim, é o padre, a freira, o religioso, né? E graças a Deus não é assim. Na nossa igreja, né, há diversos momentos e lugares onde nós podemos exercer o nosso chamado, né? Vocação, vocare, que significa chamado, né? Então nós somos todos chamados por Deus a uma vida de santidade dentro da igreja, né? E a nossa igreja, graças a Deus, é um celeiro de vocações, né? E nós podemos exercer o nosso papel de cristão em busca da santidade, buscando dentro da igreja o nosso lugar. Exatamente. Bom, como eu disse no começo do programa, as coisas na minha vida foram acontecendo, né? Eu não sei se também eu decidi pela vocação, não sei se é decidir também, porque como é um chamado, não necessariamente você decide, você é chamado, né, primeiro. Mas então... Você reconhecer qual é a exatamente. sua vocação. Então, acho que é difícil, como a gente disse no programa, né? Às vezes o jovem está ali numa fase da vida que sente um chamado para lá, um chamado para cá e não sabe muito bem por onde decidir, mas é aquele chamado mais forte. Então, na minha vida as coisas foram acontecendo. Eu sou casada e, para mim, eu sempre quis casar, mas eu não sabia quando.
E aconteceu que eu, tipo, casei antes mesmo de saber que era a minha vocação. Porque eu tenho eu tenho 2 filhos, e aí depois que eu me casei e tive meus filhos, então, eu percebi que minha vocação era exatamente isso. Porque eu amo ser mãe, eu acho que assim, a vocação do casamento e da maternidade encaixou, né? Eu me vesti nessa vocação. Então, eu até o momento, eu acho que escolhi, ou senti o chamado e respondi ao chamado de acordo com o que o meu coração bateu mais forte. Então, o chamado é isso, você encontrar o que te faz feliz também, né? Exatamente. Deus quer que todos sejam eu acho que felizes. toda vocação é difícil, porque eu acho assim, você renunciar a muitas outras coisas para seguir aquilo. Mas se o seu coração está satisfeito, eu acho que você decidiu, escolheu certo. Mas eu tenho medo de falar um pouco de escolha, já que é um chamado. Escolha também é algo... tem E a muita gente pode responsabilidade em cima. E a gente pode também, errar né? na escolha, né? Escolhi, experimentei, não era exatamente o que eu esperava, ou Sim. não deixou o meu coração ali feliz. É. E aí Então, acaba que e você, acontece. É exatamente Como é que foi isso, essa né? história? Comigo aconteceu justamente isso. Eu sempre, desde pequeno, né, exercia as minhas atividades na paróquia, né, sempre muito amigo dos padres, muito próximo. E muitos deles, né, na minha diocese, me aconselhavam, me orientavam. Ah, você tem jeito, você parece que, né, vai levar a vocação sacerdotal adiante e tudo mais. E me faziam certos convites e me orientavam, me indicavam mesmo, né? Procura um seminário, vá falar com formadores para ver se você realmente tem essa vocação, né? Viam isso em mim, mas eu não via. É engraçado porque muitas vezes a vocação as pessoas de fora enxergam, mas a gente mesmo não enxerga, né? Então, como disse, né? Eu fiz a experiência, 3 anos no seminário, precisei entrar, passar por todo o processo. A vocação é isso, você precisa abrir o coração, fazer a experiência, né, daquilo ao Você qual... se conhecer também. Exato, é um processo de discernimento, né, onde você vai estar ali dentro, vai estar convivendo naquela realidade, e após isso, esse período de convivência e tudo mais, aí sim você vê se é ou não. Eu acho que a gente não tem como definir a vocação, minha vocação é essa, porque ontem era pra mim, hoje já não é mais, né, após a experiência eu pude verificar isso. É isso que você falou dos outros olharem de fora, falar. Já me convidaram bastante quando eu era criança, assim, você não quer ser coroinha, você não quer... E eu nunca tive essa vontade, sabe? Eu sempre achei legal o pessoal que participava, mas na missa o que eu gosto de fazer é ir pra parte do coral, tocar, que eu sou baterista, eu gostava de tocar. Então eu nunca cheguei a entrar, trabalhar como coroinha ou como acólito, porque eu queria estar na música. Isso que sempre me chamou mais a atenção. Eu acho ali. muito bonito que a nossa igreja, né, como você está falando, né, e eu já falei também, o mais belo, uma das coisas mais belas que eu acho na igreja católica é essa diversidade, né? Há muitos dons, há muitas formas de servir a Deus, há muitas formas de se sentir chamado por Deus. Deus sempre está a chamar, né? Vocação é isso, é chamado. Chamado a ser mãe, chamado a ser religioso, chamado a ser músico, né? Hoje Exatamente. eu também, antes de entrar para o seminário, já tinha uma atividade musical também. E após, né, discernindo que o seminário não era a minha vocação, ser padre não era a minha vocação, pude retomar essas atividades e me sou muito feliz, muito realizado com o que eu faço, servindo a Deus. Né? Seguir a vocação não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro, né? Exato. Porque às vezes tem aquelas pessoas, né? Aquela tiazinha que chega, e quando é que você vai casar? Mas às vezes a E as pessoa não quer namoradinhas? casar, né? Ou Quem aquela nunca? pessoa que passa tempo, você já casou, ou você já virou padre, né? Às vezes, enfim, alguém que tá pensando, ou coroinha desde criancinha e fica lá, vira acólito e tal. E aí a pessoa, e quando que você vai virar padre? Quando você vai entrar pro seminário? Mas às vezes não é isso, não ele é quer, isso que ela quer. quer continuar naquele serviço, não necessariamente quer entrar pro seminário ou ser padre. Então a vocação é uma coisa que vem de dentro, né? Eu acho assim, do coração mesmo. Você sente o chamado e o seu coração vai responder. Você acha que quando você sente esse chamado, tem um medo de dizer sim? Você acha que surge, não, tem medo. Tem medo porque aquilo, né? Eu falei, tem as renúncias, vai mudar a né? vida, né? Toda. É uma escolha. Você pode experimentar, né? Os caminhos e aí... Quando você foi entrar no seminário, deu algum medo, assim? Nossa, total. Até mesmo porque minha família era contra. Né? Então quando você... Era uma coisa pra mim, um novo. Acho que tudo que é novo assusta, né? E quando eu fui entrar, minha família era contra, porque já tinha um trabalho, né, legal,
Já tinha a vida meio que certa e de repente, do nada, mãe, tô indo pro seminário. Como assim? Né? Dá aquele Parece que essa história sua é comum. Tem gente que, dependendo das escolhas, a opinião de outras pessoas, principalmente dos pais, das pessoas mais próximas, é contrária, porque já cria uma expectativa em cima de certa pessoa, que nem, por exemplo, a pessoa da igreja que criou a expectativa, não, você entra pro seminário e tal, né? Sim, criou uma expectativa que de repente não estava. Eu acredito que quando a gente fala de vocação, tem uma peça-chave que a gente não pode esquecer, que é a oração, né? Porque é tudo muito difícil, né? Muitas vezes você não tem clareza daquilo que você está escolhendo, né? A gente precisa passar por essa etapa da escolha, da experiência. Então isso assusta um pouco, como a gente já partilhou. Mas eu acredito que na nossa vida de cristão, a oração é fundamental para ajudar nesse processo de escolha, né? Sim. Um pensamento até simples que eu tenho, assim. Se você quer entender o que Deus quer para você, então conversa com Ele. Exato. Que é isso. Não ter medo, né, de ser próximo de Deus, né? Porque é Ele quem chama e é Ele quem vai dar a capacidade. Ele tem que ser o seu melhor amigo, né? Sim, claro. Ele que é o seu isso melhor. Que a gente está, de repente, debatendo aqui. Exatamente. O que é preciso entender? É preciso se entender, né? Exatamente. E para se entender é importante conversar. Confiar na graça de Deus, né? Para Deus Sim. dar Se aquela entregar. iluminada. Sim. É porque às vezes a gente também tá com o olho meio fechado, né? Não quer enxergar aquilo que está chamando, né? Porque é difícil. Tem isso também, né? Às vezes eu acredito que a vocação até seja algo claro para algumas pessoas, mas existe o medo também de se entregar, de renunciar, né? Porque toda vocação exige a renúncia, né? E às vezes as pessoas algumas, né? Não estão a fim de renunciar a algumas coisas. E agora? O que eu vou fazer? Eu sei que eu sou chamado para isso, mas eu sei que se eu for, eu vou ter que renunciar. O que eu faço? Acho que um dos pontos que é preciso entender é a renúncia, a escolha e a renúncia, né? Porque se é uma escolha, e haverá a confiança, renúncia. né? Confiar em Deus que confiança. se você entende que isso é o chamado para você, vai dar certo. Sim. A graça de Então Deus. vamos resumir em 3 pontos? Sim. Confiança, escolha e renúncia. Renúncia, isso aí. Bacana, hein? Viu? Acho que para as pessoas pensarem um pouco, porque hoje a gente está aqui para provocar Isso esse aí. pensamento. Então, né? você que está nos ouvindo, assistindo, reflita sobre isso, já deixa o comentário. Queria agradecer o Cássio, muito obrigado pela sua partilha da história da sua vida, para ajudar a gente a pensar mais. Você tem algum recadinho aí pra galera que tem um recadinho? Confiem na graça de Deus só. Se abandonem, né? Isso mesmo. Obrigado, então, mais Por uma nada. vez. Você que nos acompanha, não deixa de seguir as nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem Snapchat, tem... Instagram já falei, mas tem também. É isso aí. Procura a gente nas redes sociais aí, na qual você está. Digita no Google, não é? Nós Isso também aí. estamos. Também tem um tal negócio que chama site, sabia? Ah, jovensdemaria.com. Então, É lá só tem entrar todas lá, as informações sobre os Jovens Tem de Maria. até agora, tem os produtos Jovens de Maria, tem camiseta, tem boné, tem moletom. Tá uma beleza lá. Procura por nós. Isso aí, obrigado, Val. Obrigado, mais Cabral. uma vez. Obrigado, Cássio, mais uma vez. nada, obrigado a vocês. você que nos ouviu, que está participando. Não deixa de mandar o seu comentário, dar o like, compartilha. É isso aí. E tem Jume. Tá tendo Jume. Tá acontecendo Se aqui. você veio no Jume, deixa aí, fala pra gente. Você veio, você vai vir, deixa também, por favor. Queremos Isso. comentários. E você, Cássio, tá participando? Estamos, é uma grande festa que a gente não pode ficar de fora, né? Isso aí. Eu, inclusive, estive na banda Jovens de Maria ontem na tenda. Tocamos, foi muito legal o pessoal lá. Tenda Jovens de Maria Tenda tem Jovens muitas de Maria. atrações até o Tá fim do bombando. Jume, hein? Vem, Vamos lá. dá uma olhadinha na É programação. isso mesmo. Um abraço a todos, então. Um abraço, Tchau, tchau. Até mais. Valeu! Você ouviu o Papo JM. Mais um conteúdo especial do canal Jovens de Maria. Papo JM. Papo JM.